Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com as assíntotas. Nas videoaulas anteriores, trabalhamos com as assíntotas verticais e horizontais. Nesta videoaula, vamos rever essas assíntotas verticais e horizontais, vamos ver suas definições, alguns exemplos e vamos apresentar uma nova assíntota, a assíntota inclinada. Vamos lá! Em aplicações práticas, encontramos com muita frequência gráficos que se aproximam de uma reta à medida que x cresce ou decresce. Vamos olhar esses seguintes gráficos. O primeiro, temos o seguinte: à medida que x aumenta, ou seja, quando x tende ao mais infinito, a nossa função se aproxima de uma reta horizontal. Essa reta horizontal será chamada assíntota horizontal. Já nesse segundo gráfico, temos o seguinte: observe que à medida que x aproxima de um valor aqui positivo pela direita, a nossa função tende ao mais infinito. E à medida que x tende ao mais infinito, a nossa função aproxima dessa reta horizontal. Então, aqui vamos ter uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Já nesse terceiro exemplo, nós temos uma reta aqui que vamos denominar como reta inclinada. Observe que à medida que x aumenta, os valores da nossa função se aproximam dessa reta. Então, aqui nós temos uma assíntota inclinada. Olhando para o quarto, à medida que x tende ao menos infinito, a nossa função se aproxima dessa reta, ou seja, nós temos uma assíntota horizontal. E assim por diante. Particularmente, vamos analisar com um pouco mais de atenção as assíntotas horizontais e as verticais. Como disse anteriormente, o nosso foco será assíntotas verticais e horizontais. Vamos para a definição aqui das assíntotas verticais. A reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico de y igual a f de x se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. Limite de f de x quando x tende a pela direita ou quando x tende a pela esquerda for mais infinito. Aconteceu isso, temos que x igual a A é uma assíntota vertical. Se o limite de f de x quando x tende a pela direita ou quando x tende a pela esquerda for menos infinito, também temos uma assíntota vertical. E quem será? X igual a A. Então, aqui nós temos um gráfico para entendermos um pouco melhor. À medida que x aproxima de A pela direita ou pela esquerda e a nossa função tende ao mais infinito, então significa que x igual a A é uma assíntota vertical. Aqui também temos outro exemplo. À medida que x aproxima de A pela direita ou pela esquerda e o f de x tende a menos infinito, então significa que x igual a A é uma assíntota vertical. Exemplo. A reta x igual a 2 é uma assíntota vertical do gráfico de y igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. De fato, o limite dessa função, quando x tende a 2 pela direita, vai ser igual ao mais infinito. Vamos ver com calma. Quando x tende a 2 pela direita, ou seja, através de valores maiores que 2, vamos olhar para o nosso denominador. Temos ali, vamos imaginar 2,1, por exemplo. Ficaria 2,1 menos 2, daria 0,1. Ou seja, são valores próximos de zero pela direita. Nós sabemos que 1 sobre valores próximos de zero pela direita tende ao mais infinito. Ou também, limite dessa função quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, através de valores menores que 2, observe que o nosso denominador vai continuar tendendo a zero pela direita. Por quê? Quando nós temos ali 2 pela esquerda, nós estamos pegando valores menores que 2. Vamos pensar em 1,9. Por exemplo, 1,99, 1,9999. Se você pega 1,9 menos 2, dá menos 0,1. Isso ao quadrado vai dar um valor mais próximo de zero ainda, só que positivo. Então, 1 sobre 0 pela direita tende a mais infinito. Através do gráfico é mais tranquilo. À medida que x aproxima de 2 pela direita, a minha função tende a mais infinito. À medida que x aproxima de 2 pela esquerda, a minha função também tende ao mais infinito. Definição de assíntota horizontal.
A reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico de y igual a f de x se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. Se o limite de f de x quando x tende ao mais infinito ou quando x tende ao menos infinito for uma constante que estamos chamando de b, então y igual a b é uma assíntota horizontal. Resumindo, vocês vão pegar a função e calcular o limite dela quando x tende ao mais infinito e quando x tende ao menos infinito. O resultado é um número real, então significa que y igual a esse número é uma assíntota horizontal. Exemplo, as retas y igual a 1 e y igual a menos 1 são assíntotas horizontais do gráfico de y igual a x sobre raiz de x² mais 2. Pois o limite dessa função quando x tende ao mais infinito é 1, e o limite dessa função quando x tende ao menos infinito é menos 1. Então, y igual a 1 e y igual a menos 1 são assíntotas horizontais. O nosso objetivo não é resolver esse limite, nós já sabemos fazer isso. Eu só peço para ter atenção quando forem resolver esse exercício, esse limite, por causa do raiz de x², né? Lembrando que raiz de x² é igual a módulo de x. Módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a zero. E é menos x se x for menor que zero. Então, vocês vão olhar, o x tende ao mais infinito, vão considerar o x. X tende ao menos infinito, então vocês consideram o módulo de x igual a menos x. Então, continuando. Olhando para o gráfico, à medida que x aumenta, os valores da minha função estão aproximando da reta y igual a 1. À medida que os valores de x estão decrescendo, os valores da minha função estão se aproximando de y igual a menos 1. Vamos ver uma terceira assíntota, as assíntotas inclinadas. Vocês não vão encontrar facilmente essas assíntotas nos livros de cálculo. Aqui nós colocamos apenas para mostrar que existe um terceiro tipo. Então, bora lá. Definição. A reta y igual a ax mais b é uma assíntota inclinada do gráfico de y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. Limite de f de x menos ax mais b quando x tende a mais infinito ou a menos infinito for igual a zero. Então, nesse caso, temos que y igual a ax mais b é uma assíntota inclinada do gráfico y igual a f de x. Vamos ver um exemplo. A reta y igual a 2x é a assíntota do gráfico de y igual a 2x² sobre x² mais 4. De fato, o limite dessa função menos 2x, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, é igual a zero. Aqui nós temos que fazer algumas manipulações algébricas. Fazendo rapidamente, só para vocês entenderem, nós temos o quê? x² mais 4, e aqui no denominador nós temos 1. Tirando o MMC, x² mais 4. x² vezes menos 2x dá menos 2x². Cancela com esse carinha. 4 vezes menos 2x dá menos 8x. Observe agora que no denominador nós temos um x². Vamos dividir tanto no numerador quanto no denominador por x². Assim fica mais fácil de ver que esse limite tende a zero. Olhando para o gráfico, nós temos o quê? À medida que x aumenta, os valores do nosso gráfico estão aproximando dessa reta, que é y igual a 2x. E à medida que x decresce, os valores da nossa função estão aproximando dessa reta y igual a 2x. Vamos ver um exemplo muito importante. Em muitos gráficos, é possível observar mais que um tipo de assíntota. Veja o caso da função f de x igual a x sobre x² menos 9. Vamos analisar primeiramente as assíntotas verticais. O primeiro passo é olhar para o denominador e ver aqui quais são os valores de x que zeram esse denominador. Aqui é fácil ver que é o x igual a 3 e o x igual a menos 3. Podemos afirmar que esses dois carinhas já são assíntotas verticais? Não. Temos que usar a definição de assíntotas verticais, que é o quê? Limite da nossa função quando x
tende a 3 pela direita ou quando x tende a 3 pela esquerda. Se por acaso for mais infinito ou menos infinito, podemos afirmar que x igual a 3 é a assíntota vertical. Então, o primeiro passo é analisar os valores de x que vão zerar o denominador. O segundo é calcular o limite da função quando x tende a esse carinha. Aqui também, quando x é igual a menos 3, vamos fazer o limite da nossa função quando x tende a menos 3 pela direita ou quando x tende a menos 3 pela esquerda. Fazendo rapidamente essa primeira, vamos observar que o limite dessa função quando x tende a 3 pela direita é mais infinito. De fato, o numerador tende a 3. Observe que o x tende a 3 pela direita, ou seja, de valores maiores que 3. Quando você eleva esse carinha ao quadrado, vamos ter valores maiores que 9. Menos 9, vamos ter 0 tendendo pela direita. Então, no numerador, nós temos aqui um valor real. No denominador, nós temos um 0 pela direita. Então, isso tende a mais infinito. Vamos olhar agora para as assíntotas horizontais. Nesse caso, vamos ter apenas uma assíntota horizontal, que é y igual a 0. Ou seja, o eixo x, Pois, para encontrar as assíntotas horizontais, basta calcular o limite da função quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito. Se o resultado for um número real, significa que y igual a esse valor é uma assíntota horizontal. E aqui é fácil calcular, limite de x sobre x ao quadrado menos 9, quando x tende a mais infinito ou menos infinito. É simples. Basta você olhar para o denominador, olhar para a potência de maior grau e dividir tanto no numerador quanto no denominador por essa potência. Então, dividindo todo mundo por x ao quadrado, você observa que vai ficar aqui, no numerador, 1 sobre x. No denominador, teríamos 1 menos 9 sobre x ao quadrado. 9 sobre x ao quadrado tende a 0. 1 sobre x também tende a 0. Então, ficaria 0 sobre 1, que dá 0, nos dois casos. Olhando para o gráfico, é mais fácil de ver essas assíntotas. À medida que x tende ao mais infinito, os valores da nossa função estão aproximando de y igual a 0. À medida que x aproxima de 3 pela direita, minha função tende ao mais infinito. À medida que x tende a 3 pela esquerda, a minha função tende ao menos infinito. E assim por diante. Lembrando que os slides foram elaborados com base no livro Cálculo A, Funções, Limite, Derivação e Integração, da Diva Flem. Um grande abraço e até a próxima.